Olá, terráqueos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal da Iniciativa Áptica, com mais um vídeo para a gente desenvolver um tema bastante delicado hoje, um tema bastante complicado. Mas eu espero que a gente consiga chegar num denominador comum, num entendimento legal, que a gente possa tornar esse conhecimento interessante. A Iniciativa Áptica é uma iniciativa que tem como propósito divulgar um modelo de entendimento que possa ser uma diretiva válida no nosso modo de ver, uma diretiva válida para que a gente entenda como as coisas funcionam, como é que o mundo funciona e de que maneira isso pode ser tratado evolutivamente. Acho que essa é a melhor definição. Mas se vocês quiserem entender direitinho o que é a Iniciativa Áptica, vai ter um vídeo também nos nossos canais explicando a estrutura da Iniciativa Áptica como um todo. Hoje nós temos 3 grandes grupos de trabalho na Iniciativa Áptica, que se compõem de 10 pessoas hoje, e esses grupos são a Consciência Áptica, que é esse trabalho desse vídeo hoje, que é passar essas informações que a gente coleta, estuda, desenvolve já há bastante tempo. Tem 2 atividades práticas, que uma delas é as 7 esferas da luz, que também vai ter um videozinho explicando o que é, e a outra é a anempnose, também vai ter um videozinho explicando do que se trata, tá bom? Bom, mas hoje nós temos aqui, e se me permite, eu sou o Walter Bitran e o meu pseudônimo é Camitrius, que também vai ter um videozinho explicando do que se trata. É complicado. Bom, vamos lá. Então o vídeo que eu estou gravando nesse momento para vocês, eu quero explicar para vocês um conceito que eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito dessa questão, que é uma questão que se fala muito nos meios religiosos, nos meios esotéricos, a respeito de falso profeta. E é um tema delicado, então eu vou tentar tratar isso com muito cuidado, tá? O propósito desse vídeo então é destrinchar uma perspectiva a respeito dessa questão, falso profeta. Basicamente, principalmente nas religiões, o falso profeta é tratado como alguém que vai contra o princípio da religião, que foi estabelecido, que foi dogmatizado, e ele vai contra isso, ele faz o papel de ser um destruidor dos princípios fundamentais dessas religiões. Mas eu acho que é muito mais do que isso, na verdade, e é uma questão muito delicada. Então, até porque, quando nós estudamos os livros religiosos, nós temos que entender que, basicamente, eles são formados por parábolas, por metáforas. Não dá para a gente, hoje em dia, com o nosso grau de consciência, estudar um livro desse e levar ao pé da letra o que tá escrito ali. A gente sabe, hoje, que são diretivas de consciência que têm que ser desenvolvidas na nossa perspectiva, na nossa consciência. Então, o que acontece é que eu parto do princípio que tudo tem a intenção de autoconhecimento. Tudo que está manifestado tem a intenção de autoconhecimento. E esse autoconhecimento significa que qualquer coisa que você pretenda analisar, você tem que encontrar dentro de você mesmo. E isso sim é uma coisa interessante, você trabalhar intimamente todas as questões, que é o que nós vamos fazer hoje, pretendo fazer hoje. Então, existe um verdadeiro caminho evolucional, e ele vem sendo construído por inúmeros seres ao longo do tempo. Nós temos aí Jesus Cristo, Buda, Krishna, enfim, são seres que efetivamente trouxeram os atributos básicos, os princípios fundamentais que podem nos alimentar, podem fazer com que isso gere a nossa evolução. Eu entendo, e hoje existe um trabalho que foi desenvolvido por um desses seres, que é JHS, que é o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, que na minha opinião é o ápice, claro, na medida que vem o tempo passando, as coisas têm que ir melhorando, Cada vez que um ser desse se manifesta, ele traz essa mensagem de uma forma mais aprofundada, mais apropriada para o grau de consciência da era. Então é natural que isso vá crescendo ao longo do tempo.
E eu acho que o verdadeiro falso profeta é aquele que tenta gerar uma mácula nesses princípios. Ele tenta estabelecer verdades baseadas em fatos que eles são corrompidos por algumas coisas que eu vou explicar para vocês. Então é assim, o falso profeta contemporâneo é uma pessoa de extrema instrução, tem uma instrução fantástica, e esse cara, ele vai trazer para nós perspectivas que estão fundamentadas em fatos muito consistentes, por isso ele tem essa instrução. E qual é a grande questão que essa pessoa implica, ou no que isso implica dramaticamente falando? No fato do seguinte, a mensagem que nós recebemos dessas escolas religiosas, iniciáticas, ou seja lá o que for, todas elas, cuidado com os falsos profetas. Cuidado por quê? Porque se fosse fraude pura e simplesmente, não tinha por que tomar cuidado. A fraude é facilmente desmascarada, né? Hoje em dia poucas pessoas caem numa fraude. Uma fraude, estou falando de uma fraude de grande monta, né? Uma coisa de grande impacto, né? Não estou falando desses golpezinhos pequenininhos que acontecem por aí, que isso não é um falso profeta, isso é um golpe, né? São os golpezinhos que todo mundo cai. Mas eu estou falando das grandes questões humanas que são tratadas por pessoas que têm essa base fundamental, que têm essa estrutura de conhecimento. E o problema é que não é uma fraude exatamente. É uma leitura equivocada, é um engano, que a pessoa está enganando a si mesma. E ela está se enganando por quê? Porque quando ela tem acesso a esse conhecimento, ela faz uma interpretação desse conhecimento com base nos seus anseios, nos seus desejos egoístas, e acaba gerando toda uma filosofia, sei lá, toda uma instrução deturpada, né? Que ela nem percebe que está deturpada, porque o propósito é atender a uma demanda íntima da pessoa e não entender propriamente dito o significado daquela lição, daquele aprendizado, daquela informação. Essas pessoas têm um carisma fabuloso, né? Conseguem realmente seduzir com uma falácia incrível, porque estão convictas daquilo que estão falando, inclusive, não é porque estão enganando ninguém, elas estão convictas, elas acreditam naquilo que estão dizendo. Mas o que elas geram é uma pseudosofia, não é uma filosofia. Está errado. E eu vou mostrar para vocês que está errado. É assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar da experiência da física quântica chamada dupla fenda? Que eu acho fabulosa. Bom, eu em 2008 li um livro que destrinchava toda essa abordagem da física quântica e me convenceu de que eu, como observador, sou capaz de fazer a realidade se manifestar de acordo com os meus desejos, se eu seguir determinados padrões, determinadas regras, métodos, né? E isso estava baseado principalmente nessa experiência da física quântica da dupla fenda, que é um fato. Aí que está, é uma informação verdadeira. E essa informação consiste no fato de que se você propaga elétrons ou fótons na direção de uma chapa que tem duas fendas, por isso dupla fenda, e atrás dessa chapa você tem um anteparo que vai gravar aonde é que esses objetos, né, fótons e elétrons, vão se impregnar nessa chapa, você tem dois resultados diferentes se houver a presença de um observador na dupla fenda, não na chapa, na dupla fenda. Então, havendo um observador na dupla fenda, o comportamento dessas partículas muda se não houver o observador. Porque se não houver o observador, elas vão se comportar como ondas.
E se houver o observador, elas vão se comportar como partículas. Ou seja, havendo um observador, ela colapsa, ela se torna, ela se manifesta, ela surge efetivamente. Não havendo, é só uma onda de possibilidades. E essas possibilidades, então, com base nesse livro, eu poderia escolher a possibilidade. Se eu entendesse que eu sou o observador e que o meu padrão mental, impregnado da minha vontade, dirigida pelo meu desejo, seria capaz então de inferir nessa onda esses valores que eu descrevi e fazer a coisa se manifestar como eu quero que ela faça, que ela se manifeste. Bom, eu amei e isso deu início à minha busca de maiores informações a respeito de física quântica, a respeito desses potenciais espirituais incríveis que se deslumbravam na minha frente, né? E comecei então a buscar informações, mais informações. Então virei um peregrino, né? Um ávido peregrino por esse tipo de abordagem. E o que eu fui descobrindo acabou me mostrando que isso era uma tremenda falácia. Por quê? Porque a busca acabou me levando a ter conhecimento de uma sabedoria que é muito, muito fundamental, que tem milhares de anos. E essa sabedoria está expressa em todos os lugares onde você busca espiritualidade. Uma delas diz o seguinte, que você não consegue conquistar aquilo que você não fez por merecer. E ficar sentado numa cadeira, olhando para a foto de um carro, imaginando que esse carro é meu, imaginando verdadeiramente que eu estou dirigindo esse carro, e passar, 2 horas por dia fazendo isso, se eu não mereço o carro, como assim que ele vai se manifestar? Então essa foi a primeira coisa que me deixou meio assombrado com essa história. Eu falei, mas puxa vida, tudo o que se diz naquele livro está fundamentado. Como que a coisa pode assim fugir de um princípio básico estabelecido por uma sabedoria imensa que está à disposição de todos, que todos têm acesso a essa sabedoria, hoje principalmente, porque até o ocultismo hoje já não é mais uma coisa secreta, ela é reservada, mas não é secreta, todo mundo pode ter acesso ao ocultismo hoje, porque o grau de consciência da humanidade permite isso, né? Então, se você quiser se iniciar, você chega lá na Sociedade Brasileira de Obiose e fala, eu quero, pois não, fique à vontade, entre, né? Agora, para você chegar na informação verdadeira, você tem que passar por uma preparação, por isso é reservado. Mas não é negado mais a ninguém, não existe mais segredo nenhum. Então tá bom. Então quando eu tive acesso a essa sabedoria, a esse conhecimento, eu percebi que as coisas não eram bem assim. E que tudo o que me chegasse de informação teria que passar pelo crivo dessa sabedoria. Teria que confirmá-la. Porque essa sabedoria é baseada em princípios fundamentais que regem as coisas. E uma vez que você entende esses princípios, você percebe onde as falácias estão. E ficou muito fácil perceber isso. Aí, recentemente, eu tive acesso a um vídeo. Assim, o nome da pessoa que gravou esse vídeo é o professor Jorge Matsas. George Matsas. Ele só é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp. Só. Professor de Física do Instituto de Física Teórica da Unesp. E ele dá uma palestra em 2017, se não me engano, a palestra que ele deu na Unesp, onde ele cita uma experiência de dupla fenda feita por acho que é austríaco, Anton Zeiliger, austríaco, se não me engano, austríaco. Que o professor Anton Zeiliger, que também é professor de física, né, da Universidade de Viena, ele fez uma experiência de dupla fenda um pouquinho diferente. Olha só, vocês já ouviram falar em fótons entrelaçados, no entrelaçamento quântico? Que assim, você pode considerar isso em termos simplistas, mas você pode considerar que você produz um único fóton em 2 lugares ao mesmo tempo. É o mesmo fóton em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque tudo que você faz com um, acontece com o outro, instantaneamente, independente da distância. Isso é o entrelaçamento quântico, que é uma realidade, já está provado, para lá de provado, já é utilizado inclusive nos computadores quânticos, o entrelaçamento quântico, se não é utilizado em computadores comuns também, eu não sei
até que ponto isso já está impregnado na tecnologia, mas é fato. E aí ele fez essa experiência da dupla fenda, fazendo assim, o fóton entrelaçado, né? Ele lançou o fóton entrelaçado diretamente na fenda, na dupla fenda, e o outro, ou seja, aquele que é ele mesmo, mas em outra condição, foi lançado no universo, foi embora. Só que na dupla fenda, nessa experiência, não havia observador. E, para surpresa de todos, o que foi impregnado no anteparo não foi um padrão de interferência de ondas. Foram partículas físicas, sólidas. Então, isso desmonta toda essa teoria de que a presença do observador é que infere manifestação da onda virar partícula. Não é isso que acontece. Porque sem o observador, nessa condição, vai acontecer da partícula surgir a partir da onda, mesmo sem o observador estando presente ali na dupla fenda. Aí eu vi realmente qual é o grande perigo do falso profeta, que é uma sabedoria que ele não tem verdadeiramente, profundamente, e que com um conhecimento raso dessa sabedoria, ele deduz que sabe tudo. Ele acha que sabe tudo. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, especificamente disso, porque tem um trabalho universitário também que mostra essa tendência, nossa tendência, de preencher o vazio informacional com aquilo que a gente acha. E a gente não percebe que faz isso. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Isso porque o que importa é vocês entenderem que eu não estou tratando de questões morais. Não se trata de criticar alguém, porque essas pessoas realmente acham que descobriram algo maravilhoso e querem compartilhar com o mundo. Por isso é perigoso, porque se fosse algo malicioso, poderia ser desmascarado, mas não é. Então eu não estou nem desmascarando, porque veja só, o que é interessante é que tudo isso se baseia em fatos. Eu sei, hoje, que de fato eu posso alterar o padrão de manifestação da minha realidade. Só que não é daquele jeito. Mas eu sou um observador ativo no processo de manifestação. Só que não sou só eu. Então eu começo a aprender coisas que me dirigem para algo verdadeiro. E eu entendi o seguinte, que o que se manifesta na minha vida está fundamentado em duas coisas básicas, fundamentado em duas coisas básicas. Primeiro, está fundamentado na necessidade evolutiva do meu ser. A minha essência fundamental, meu espírito, chame-la como você quiser, projeta no meu campo existencial a matriz energética que eu como observador vou inferir para que o que se manifeste na minha realidade atenda à minha demanda evolucional. E a segunda coisa é que eu vou usufruir daquilo que eu conquistei como ser no meu íntimo mais profundo. Aquilo que eu conquistei como ser na constituição da minha essência. Então, e por que é assim? Porque, como eu disse no começo do vídeo, eu acredito que tudo o que se manifesta tem o propósito fundamental do conhece-te a ti mesmo, que a gente também recebe essa informação de tudo quanto é lugar. Todos os fundamentos espirituais, todo mundo fala a mesma coisa. A grande questão existencial é o conhece-te a ti mesmo. Então, veja, à medida em que eu estou pronto para, pelo bem ou pelo mal, valorar, dar significado para algo, este algo se manifesta na minha vida. Se for pelo bem, são meus méritos, e eu vou receber aquilo porque é o meu mérito, e vou dar o devido valor, porque eu estou pronto para conscientemente valorar
significar o que se manifestou. Se for pelo mal, é por causa da minha necessidade evolutiva. Então eu posso ser uma pessoa arquibilionária, porque eu preciso aprender que o dinheiro não é tudo. Então eu vou ser um arquibilionário que vai sofrer um monte, que não vai conseguir se relacionar com as pessoas, que vai viver em função do dinheiro e que vai morrer infeliz, para aprender o valor de outras coisas, que o dinheiro não tem o valor de tudo. Por aí afora. Então assim, se eu quero alterar qualquer padrão na minha realidade, eu tenho que entender primeiro por que aquele padrão não está se manifestando ou por que está se manifestando, o que é na minha essência que vibra a manifestação daquilo, e trabalhar a minha evolução, trabalhar a minha ressignificação pessoal e íntima, minha reforma íntima, para que as coisas passem a se manifestar de acordo com aquilo que eu desejo. Aí eu posso falar em desejo. Porque o grande problema que eu quero abordar aqui é que assim, só existe o falso profeta porque existe uma correspondência nas pessoas que ele atinge. Eu só fui atingido pela expectativa de ser um gerador de realidade porque o meu ego queria que eu fosse isso. Meu ego adoraria gerar um Porsche, adoraria gerar uma cobertura com piscina. Meu ego adoraria que eu tivesse esse poder. Então quando me ofereceram isto, e com base, né, com referências de base válidas, eu me seduzia, me deixei seduzir. Porque eu era ignorante. Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Que aí eu percebi que eu estou sujeito a ser sugestionado. E que se eu não começar efetivamente a cuidar da minha consciência, do meu conteúdo existencial, se eu não começar realmente a buscar as informações que são essas informações que eu te falei, basais, informações fundamentais, os princípios que regem as coisas, entendê-los, pô-los em prática, viver esses princípios, para efetivamente eu poder ter consciência do que está acontecendo, eu vou continuar sendo sugestionado, seduzido, iludido, que é exatamente isso que acontece. E eu vou dizer a vocês, eu dei só um exemplo, mas depois que eu comecei a olhar as coisas dessa forma, mais de 90%, gente, do que eu vejo de propostas de espiritualidade, de cura sem se preocupar com o karma. Karma é lei fundamental. E a pessoa propõe cura sem se preocupar com o karma que gerou aquela doença. Quer dizer, mesmo que cure a doença, não é porque dá certo que está certo. Esse é um dos princípios que eu sigo. Não é porque dá certo que está certo. Esse negócio de manifestar realidade segundo a sua vontade, deu certo para um monte de gente. Porque essas pessoas estavam prontas para receber aquilo, não porque aquilo dá certo. Então não é porque dá certo que está certo. Eu entendi que a coisa ilude com muita facilidade se você não tomar cuidado. Então, essa basicamente é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu acho que o verdadeiro falso profeta está dentro de nós. É aquele que é sugestionável, é aquele que pode ser seduzido com caminhos fáceis, com propostas mirabolantes, com expectativas vazias, que não atendam verdadeiramente os quesitos fundamentais de moralidade, de merecimento, valores espirituais profundos e verdadeiros. Qualquer coisa nesse sentido que não respeite seu karma, que não respeite aquilo que você é como ser, será uma falsa promessa. E se você aceitar, você é seu falso profeta. Está dentro de você. Estava dentro de mim. Para falar a verdade, ainda está. Tem muita coisa que eu olho que eu adoraria que fosse verdade. Adoraria que aquilo fosse verdade. É uma pena. Mas, por outro lado, a realidade é muito mais fantástica do que qualquer ficção.
Nós realmente somos capazes de coisas que a gente não pode imaginar, desde que a gente siga a lei, desde que a gente siga os princípios. Se consista dentro desses princípios. Espero que eu tenha usado a palavra no seu termo correto. Porque nós fazemos parte de algo e não podemos ir contra esse algo. E esse algo estabeleceu como as coisas devem ser. Entenda como as coisas devem ser. E tudo vai ser como você quer. Porque você vai saber o que querer antes de mais nada. E ninguém mais vai te enganar. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Fica com Deus.